É um livro. Perfeito. Alessandro, você está citando o deuterocanônico. Alguém, de repente, pode se perguntar, mas o que são os deuterocanônicos, né? Porque, em primeiro momento, nós temos os protos, né, canônicos, e, em segundo momento, ali, essa discussão dos deuterocanônicos, né? Não sei se tem como você dar uma explicaçãozinha rápida sobre isso. Sim. Então, livros canônicos, livros bíblicos, né? Os livros que são inspirados por Deus. Então, todos os livros bíblicos são inspirados por Deus. Não quer dizer que Deus ditou para o escritor sagrado, mas ele inspirou o escritor sagrado a escrever aquelas palavras, tá? Porque Deus age por causas segundas, né? Muito bem. Então, mesmo dentro, por exemplo, vamos pegar aqui a comunidade dos judeus, né? A história dos judeus. Em um determinado momento, depois da morte de Davi, houve uma separação, né? Entre os judeus. Houve uma briga pelo reino, houve um Game of Thrones ali, né? Entre ali, quem ia ficar com o reino, né? Sim. Então, alguns apoiaram um determinado filho lá de Davi e outros ficaram do lado de Salomão. Então, o reino de Israel foi dividido, né? Entre norte e sul e tal. Com Salomão ficaram as tribos de Benjamim e Judá, duas, né? E as outras tribos todas ficaram, as outras 10 ficaram lá com outro filho de Davi, né? Mas o herdeiro legítimo era Salomão, né? Sim. Era Salomão. E com o tempo, quer dizer, aí, veja, ali já começa uma bagunça, né? Uma bagunça. Porque Jerusalém estava no domínio de Judá, né? E então como é que a outra turma lá ia cumprir, né? A lei mosaica ia fazer os sacrifícios, etc, etc, etc. Então começaram a construir um outro templo, Certo. né? Na Samaria, tá? Daí que vem os samaritanos. Uhum. Então, resumindo a história, o reino do sul, a tribo de Benjamim acabou sendo aglutinada por Judá. Por isso que vem judeu. Uhum. Nome judeu. Vem daí. Tá? E as outras 10 tribos que se misturaram, se esculhambaram, né, acabaram se paganizando também, etc, 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 por causa do seu culto em Samaria, ficando sendo conhecidos como os samaritanos. Né? Os samaritanos, por exemplo, eles só reconheciam o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Uhum. Tá? Inclusive, temos aí ainda hoje, né, o Pentateuco samaritano, né, foi descoberto aí alguns papiros desse Pentateuco samaritano, tá? Então veja que os primeiros protocanônicos, aqueles primeiros livros que foram aceitos, sem sombra de dúvida, como tanto por um quanto por um grupo quanto por outro, foi o Pentateuco, os Certo. protocanônicos, né? Mas os samaritanos não reconheciam os profetas, não Uhum. reconheciam os salmos, tá? Como inspirados. Conheciam, é legalzinho, o livro São Uso, é bacaninha, mas A não gente são, não quer. não são escrituras sagradas, tá? Falando de Novo Testamento, tá? Dentro da igreja também houve uma disputa, tá? Alguns livros foram considerados protocanônicos do Novo Testamento sem discussão. Os Uhum. 4 evangelhos, por exemplo, protocanônico, todo mundo reconhece os 4 evangelhos, todo mundo, né? Várias cartas de Paulo, mas Hebreus já era uma carta contestada.
tá? Hebreus já era uma carta contestada. Entrou para o cânon, foi aceito, vamos dizer assim, universalmente, Uhum. depois. Por isso que é Deutero. Depois, né? Então, nós temos vários livros deuterocanônicos do Novo Testamento. Citarei aqui alguns. Apocalipse quase não entrou. Quase não entrou. Havia Na muita Escritura Sagrada. Exatamente. Havia muita discussão se o Apocalipse realmente era um livro sagrado. Certo. As duas últimas cartas de São João, muita discussão sobre elas. Deuterocanônico do Novo Testamento. Uhum. Então, vamos ver se eu estou errando na conta aqui. Hebreus, né? Apocalipse, as duas cartas de São Isso, João. João. A segunda carta de Pedro também foi muito contestada. Tá? Então, nós temos pelo menos aqui 5 livros, tá? Que são deuterocanônicos do Novo Testamento, tá? Uhum. Eles não entraram, eles não foram, eles tiveram a sua canonicidade discutida dentro da igreja. Não foi universalmente aceita, não. Uhum. Isso levou muito tempo. Tá? Então, são deuterocanônicos do Novo Testamento. Agora, dentro da igreja, nós chamamos esses 7 livros, né? Os 2 livros de Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Siraque, Eclesiástico, né? Sim. Sabedoria de Salomão, Sabedoria. E tem mais um aqui que eu estou esquecendo. Tobias, o Judite. Judite. Os 7 livros, né? Então, Isso. esses 7 livros são deuterocanônicos do Antigo Testamento. Uhum. Deuterocanônicos na discussão da igreja. Tá? Porque há vários indícios de que esses livros não eram deuterocanônicos para os judeus. Uhum. Eles tiveram uma aceitação universal dentro do judaísmo mosaico. Né? Agora, o judaísmo farisaico, que veio depois, que veio em plena era cristã, é outra história e não tem nenhuma continuidade com o judaísmo original, com o judaísmo legítimo. Né? Porque o judaísmo legítimo, pessoal, transformou-se na igreja. Simples assim. Né? O seu tempo passou e agora é a igreja cristã, a igreja católica. Né? Maravilha. Alessandro, eu não sei como está o seu tempo aí. Só para retomar uma pergunta, e a Rosângela, acho que ela faz mais ou menos a mesma pergunta, ela quer saber o seguinte, né? Mas quais são os critérios, né, para separar como inspirados, né? Aqui no seu livro, né, você comenta, você fala que os livros, em sua grande maioria, não tem lá dizendo, este livro aqui é inspirado por Deus. Você faz uma ressalva quanto ao livro do Apocalipse, né? Mas há critérios. Quais são os critérios? Houve critérios sobre a questão de você dar o aval, a igreja dizer, não, esses livros aqui são inspirados. Né? Aqui nessa obra do Alessandro, o Cânon Bíblico, ele traz várias referências dos pais da igreja que tem uma lista já dos livros canônicos, né? Então, por exemplo, ele vai citar Eusébio de Cesareia, vai citar São Gregório... meu Deus, eu tenho uma dificuldade de lembrar o sobrenome, Gregório Nazianzeno. Nazianzeno, isso. Ele pode ser chamado de duas formas. Gregório de Nazianzo, isso. Que era a cidade, e quem nasce em Nazianzo é o quê? Nazianzeno. Então, Gregório Nazianzeno. É como falar assim, Alessandro de Brasília ou Alessandro Brasiliense. Exato. Mas eu tenho uma dificuldade para falar, e, enfim, vários.
Mas, enfim, além das questões patrísticas, né, dos pais da igreja, a igreja também se preocupou com algum outros critérios? Coloca de novo a pergunta da Rosângela, que a pergunta dela é muito Ela boa. pergunta o seguinte, né? Mas Coloca quais na os tela. critérios... Deixa ela aí. Deixa a Isso. pergunta. Então, vamos lá. Essa, Rosângela, essa é a pergunta de $1 bilhão. Entendeu? Essa pergunta. Quem tem essa resposta aí vai ganhar $1 bilhão. Uhum. Eu explico, tá? Os protestantes, eles começaram, assim, para defender a mutilação que fizeram, eles começaram a criar teorias da inspiração divina, né? Eu tenho um curso sobre o cânon bíblico, né, que é vendido lá na Hotmart, e tenho algumas, acho que uma das minhas aulas ou duas eu comento sobre essas teorias, né? Aí, que eles tentam elaborar, né? Não, porque se tiver a letra, se você começar com não sei o que, porque se não, enfim, é cada coisa. Então, olha só, o critério da igreja é o critério que Santo Agostinho coloca, Santo Agostinho muito bem expressou, e que eu coloco aí no livro, né? Que é o seguinte: você olhando o texto, você não vai ver uma marca. Não, se tiver isso aqui, até porque hoje nós temos traduções, né? Então, para você tentar vislumbrar qualquer, vamos dizer assim, mensagem subliminar, né? Você teria que ir aos originais, né? Mas o critério de Santo Agostinho, o que Santo Agostinho explica é sensacional, porque ele vai falar o seguinte: o critério é o uso da igreja. Então, ele vai falar o seguinte: olha, o que as igrejas mais antigas que tiveram sede dos apóstolos fizeram e guardaram? Quais são os livros que essas igrejas leem na sua liturgia? Que já naquele tempo, Clavos tinha a primeira leitura, a segunda leitura, a liturgia da palavra, epístola, evangelho, tudo isso aí já tinha. Quais eram os livros que a igreja lia como seus? Ora, o primeiro cânon bíblico está na liturgia da igreja. Olha que coisa belíssima. Tá? O cânon está na liturgia, Sim. meus caros. Tá? Olha como é que isso é belíssimo, gente. Tá? Inclusive, na própria liturgia da igreja, a liturgia vai nos ensinar dogmas que ainda não foram, ainda nem eram professados. Tá? Por exemplo, a Imaculada Conceição. Já existia a festa da Imaculada Conceição muitos séculos antes, né, do dogma ser declarado. Então, a doutrina, então assim, a liturgia da Santa Igreja, ela é a nossa primeira catequese, o nosso primeiro cânon, é aonde os dogmas são expressados, primeiramente, antes mesmo de serem definidos. Vejam a riqueza que é a liturgia. E eu me refiro a todas as liturgias tradicionais, tá? Rito romano tradicional, né? A liturgia bizantina, São João Crisóstomo, né? E várias outras, né? Os ritos orientais são inúmeros. Então, toda essa riqueza já mostrava aos fiéis qual era o cânon e qual eram os dogmas. Simples, meus caros. Olha que coisa tremenda, que coisa belíssima, né? E Santo Agostinho vai falar isso aí, né? Então, recorram aqui, ó. O que fazem as principais igrejas que tiveram sede dos apóstolos? Leem o que na missa? Ora, se estão usando a escritura nas suas pregações, nas suas festas importantes, nas suas festas. A gente não tem hoje as festas solenes da igreja, as solenidades, que são lidos certos textos. Os deuterocanônicos eram amplamente lidos nessas celebrações, meus caros. Tá?
Então, quando o protestantismo resolveu adotar uma outra coisa, houve uma ruptura total com aquilo que era transmitido desde sempre. Uhum. Houve uma ruptura com a figura do rei, meus caros. Uhum. Que eu falei lá de Santo Irineu lá no início. Sim. A igreja dispôs da Sagrada Escritura de uma forma, mostrando lá, o significado é esse aqui, ó, a figura do rei. Aí veio Lutero e a turma, falei, não, mas vamos pegar essas pedras aqui, vamos pegar o mosaico e vamos dispor de outra forma, que é a figura do cão. Sim. Na alegoria de Santo Irineu, né? Uma alegoria sensacional, né? De um homem que foi praticamente neto espiritual do apóstolo João. Não era fraco, não. Tá? A Rosângela, ela manda outra. Sim, então, se baseiam na patrística, na tradição. Mais ou menos isso, ela está perguntando. Então, mais ou menos não isso. é mais ou menos isso, não. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É a tradição da igreja que nos diz qual é o cânon. Tá? E não há nada mais tradicional na igreja do que a sua liturgia. Tá?